ZYW 735, canal 262, emissora classe A, Nova Tupã FM 100,3, transmitindo para Tupã e toda a região. 1.300.000 habitantes. Programação local, jornalismo e muita música. Uma empresa Rádio Tupã Limitada, desde 1960, com você. No rádio e internet, radiotupã.com.br. Nova Tupã FM 100,3. Aqui toca sertanejo. Madepan, madeiras para construções e móveis em geral, informa. Preste atenção, o próximo programa é mais uma atração. A seguir, Notícias. Rotativa no ar. Com o prestígio comercial de Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para a sua família. Delore, ECAP, Colégio da Alta Paulista, Rotativa no ar. Hoje, a participação no programa Rotativa no Ar, em especial, Capitão Vander, da Companhia Militar, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tupã. Falando a respeito de força tática e os treinamentos, a tensão em que vive a Polícia Militar em virtude da possibilidade de ações mais violentas na região. Também estaremos abordando o caso do trânsito, principalmente na Rua Brasil, que é onde ocorrem 50% dos acidentes de trânsito com vítima. Hoje, 3ª dose da vacina contra a Covid para os de 77, 78 e 79 anos. Cobrindo o Oriente e Ocidente. Presente nos 5 continentes. Repórteres buscando a informação, registrando o que se passa pelo mundo. Equipe Jovem. Notícia quente. Um mundo sem fronteiras. Credibilidade e imparcialidade. Audiência garantida. Rotativa. Rotativa no ar. Rotativa no ar. 30 de setembro de 2021, quinta-feira, primavera brasileira, lua minguante. 11h59. Apresentação Toninho de Fábio e Ademir André. Participação Márcia de Oliveira, J. Barbosa, Marcinha, Ângelo Neto e Joãozinho 30. Operador de rádio Edilson Miné. Direção do jornalista Juan Fonseca. Dimabras, tradição na distribuição de peças das mais afamadas marcas, informa. E temperatura. Márcia de Oliveira. Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas a faixa leste e as regiões sul e sudeste do estado de São Paulo ainda permanecem com previsão de chuvas fracas e isoladas. Nas demais regiões, céu claro a poucas nuvens, não há previsão de chuvas. Temperaturas elevadas. Para amanhã, a aproximação de uma nova frente fria no decorrer do período da tarde, que atinge todo o estado de São Paulo, haverá previsão de chuvas mais generalizadas para o final de semana. A umidade relativa do ar durante a tarde de hoje fica na casa dos 30% a 40%. Termômetros registram agora no 14º andar do edifício cinquentenário, sede da Tupã FM da Nova Tupã, 33 graus. Dimabras, há mais de 50 anos distribuindo peças da Jato, Tatu, Baldan, Piscin, mangueiras e os mais diversos rolamentos e retentores. Dimabras, ligue 1434961837. Dimabras, atendendo com total segurança. Rua Brasil, 1760, Tupã. 12h, 1 minuto.
Noticiário local e regional. No programa Rotativa no Ar de hoje, nós vamos falar com o Capitão Vander Zambelli. Capitão Vander é comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tupã. E ele está aqui no programa Rotativa no Ar e nós vamos bater um papo hoje no programa Rotativa no Ar a respeito de diversos aspectos do trabalho da Polícia Militar. Eu convidei o Capitão Vander porque me preocupa algo que está acontecendo. Você vai falar, mas é aperfeiçoamento. Não, quando eu vi a informação de que a Polícia Militar, mais precisamente a Força Tática, passa a executar treinamento na área urbana, me chamou a atenção. Falei, opa, o que está acontecendo com esse o porquê desse treinamento? Eu convidei o Capitão Vander e vou aproveitar a oportunidade, vou abordar outros assuntos, como o próprio trânsito, a volta às aulas, o assalto que ocorreu lá em Araçatuba, a possibilidade, que eu já comentei aqui no programa Rotativo no Ar também, de assaltos aqui em Tupã. Mas vamos partir da Força Tática, os treinamentos que são realizados, que estão sendo realizados, e pelas informações que eu tenho, algo semelhante acontece em Marília, Bauru. Na realidade, há uma preparação para eventos que podem ser mais violentos na nossa região. Capitão, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite, Toninho. E estamos à disposição e já agradeço aqui esse espaço para a gente poder também informar e esclarecer a população, porque quando a gente fala em relação à segurança, nós também trabalhamos com uma sensação. Então, não adianta muitas vezes a gente estar fazendo um trabalho e a população, né, ela não realmente se sentir segura. Então, a Polícia Militar, através do programa de policiamento Força Tática, que é aquele programa onde os policiais têm um treinamento diferenciado, um equipamento diferenciado. Então, o profissional ele é o policial militar, né? É o homem voluntário para estar desenvolvendo esses trabalhos, mas ele também tem um equipamento diferenciado, uma viatura diferenciada, e nesse tripé em relação à segurança está o treinamento. O treinamento ele é muito importante para capacitar esses profissionais para uma resposta realmente à altura e também uma prevenção em relação a essas ações. Então, acho que é muito importante esse bate-papo nosso, até para esclarecer não somente para a cidade de Tupã, mas também para as cidades que totalizam aí a 2ª Companhia, né, que nós somos 11 cidades aqui da região, em relação às ações de prevenção e policiamento ostensivo que a Polícia Militar está fazendo nessa, infelizmente, modalidade de crime que nós estamos observando, que é conhecido como o novo cangaço. Agora, no caso da Força Tática em si, ela não atua somente na cidade de Tupã, né, capitão? Não, a 2ª Companhia, nós temos as equipes de Força Tática aqui, né, que ela é chefiada pelo subtenente Félix, e ela também, ela faz parte da Força Tática do município de Marília. Então é interessante isso daí, né, a gente até brinca que eles têm aí 2 comandamentos realmente, que é aqui da região de Tupã, que é a 2ª Companhia, e também eles estão lá junto com a Força Tática do município de Marília, né, que são o batalhão, o 9º BPMI, que são 25 cidades, que é comandado pelo Tenente-Coronel Sérgio Nonato. Então, isso é interessante também, esse esclarecimento, porque isso traz uma uniformidade em relação a treinamentos. Então, nós fazemos um treinamento policial, que ele é conhecido como matricial de Força Tática, onde essas equipes vão daqui para lá para treinar. Muitas vezes eles vêm para cá também, para a região, para fazer treinamentos. Aqui na nossa companhia nós temos o Sargento Tenório, que tem uma especialização muito diferenciada para estar passando essas instruções também em relação à conduta de patrulha, o próprio resgate, que a gente fala, resgate de APH tático, né, que é um socorro que o policial militar ali, ele é treinado para fazer em situações em que o parceiro pode ser ferido. Então é interessante essa integralidade, essa unidade de comandamento, para que eles tenham o mesmo treinamento e em determinadas ações essas forças, elas são, vamos dizer assim, elas são empregadas em conjunto para esse tipo de combate. E nós também temos o comandamento do Coronel Hudson Covolan,
na cidade de Bauru, que daí é o Comando de Policiamento do Interior 4, né, que é o CPI 4, que tem lá, dispõe do 13º BAEP, né, que também é uma tropa diferenciada. Lá também eles têm a Força Tática e tem o BAEP, é uma tropa também que ela recebe treinamentos diferentes para essas ações pontuais. Quando o senhor fala, nós falamos do macro, mas no micro agora, né? Também há subdivisões setoriais, há setores aqui na própria companhia, né? Por exemplo, Bastos Coisa, Iacri, outra, Rinópolis, isso, é assim, com certeza você já sabe aí as nossas divisões, a nossa, vamos dizer assim, nossa gíria policial, né? Muitos anos você tem experiência em relação a isso, então muitas vezes as pessoas podem até confunde, né? É CPI, é batalhão, é companhia, né? É o GP, né? Que a gente fala, o grupamento de policiamento, mas essa divisão, ela é uma divisão administrativa que facilita muitas vezes a manutenção do equipamento, a distribuição equânime do efetivo, viaturas e tudo mais. E aqui na 2ª companhia temos 11 cidades. Então cada cidade ela tem um sargento, tem o seu efetivo fixado, tem a sua viatura, e nós temos essas divisões também. A viatura de força tática, a gente costuma dizer, né? Ela tem área livre, então ela vai circular em todas essas cidades. As viaturas de Bastos, elas são especificamente empregadas lá em Bastos, as viaturas de Tupã aqui em Tupã, viatura de Quatá em Quatá, e assim eles atendem um 190 em cada região, em cada subsetor de sua área. E nós estávamos até conversando antes aqui, né, Toninho? O crime hoje, ele não respeita fronteiras. Então, para o bandido, pouco importa se ele está na divisa com Bastos, se ele está na divisa com Tupã, eles se organizam, né, e agem não respeitando essas limitações, até mesmo porque não faz sentido. Isso é uma limitação, né, uma delimitação territorial para realmente facilitar aí a administração pública. A gente está gerindo essa situação, assim como temos jurisdição, circunscrição e tudo mais, né? Mas os bandidos, eles não respeitam isso. Então a gente tem que estar pronto, treinado, para dar uma resposta realmente para a sociedade através da prevenção, que é o ideal, né? E se acontecer, uma repressão também imediata. Então a Força Tática, ela não tem fronteira, vamos dizer assim, ela tem essa livre circulação. E até um serviço que a gente presta, Toninho, é a ronda bancária. Então esses policiais, eles fazem uma ronda bancária também, né? Inclusive recentemente eu estive no município de Bastos e lá o prefeito me questionou: pô, comandante, a viatura vem aqui? Eu falei: vem, tá? Vem porque a gente tem esse registro, tem esse controle, temos uma preocupação. Por exemplo, no município de Bastos nós temos uma agência bancária, então a viatura, ela vai lá. E aí eu até comentei com ele, porém, muitas vezes essa viatura, ela vai 3 horas da manhã, ela vai 2 horas da manhã, ela vai num horário que realmente pode ser propício uma ação dessa natureza, um ataque, uma tentativa de roubo, ou um roubo a uma agência bancária. Ela vai fazer essa ronda bancária realmente nesse horário que eu até brinquei, né? Falei: o senhor talvez não vai estar acordado lá para ver. Depois ele até comentou que realmente ele teve esse retorno da própria população que tem sido feito e realizado essa ronda por esses policiais. Então é uma preocupação que a instituição tem, é uma preocupação que a polícia tem, que é fazer a prevenção, porque bandido, ele não vai ter fronteira, ele não está nem aí onde ele vai agir, eles se organizam, muitas vezes eles têm uma cidade como alvo desse ataque, porém eles se estabelecem numa outra cidade, eles ficam, por exemplo, o planejamento dele é feito numa área rural, né, como já foi feito diversos trabalhos de levantamento através de informação, trabalho de inteligência da Polícia Militar, para realmente estar tentando prevenir essas ações. No caso necessário, não só a Polícia Militar, mas a gente observa na Força Tática, mas a gente observa que também, no caso de outros policiais, eles reforçam aqueles trabalhos que são necessários, né? Que em Iacri há necessidade de um reforço, há outros grupos que podem ir lá, né? Da própria Polícia Militar. Sem dúvida. Esse treinamento, Toninho, nós tentamos fazer com que ele abranja maior parte do policiamento. Agora, outra pergunta que eu gostaria de fazer, e eu já fiz essa colocação no início, capitão, é a preocupação. Se há um treinamento, há uma preocupação.
A polícia hoje, acredito, depois daquele assalto a Araçatuba, vive momentos de tensão. Mas antes de abordar os trabalhos que os senhores fazem, eu gostaria de abordar 2 assuntos. Nós tivemos, nesta semana passada, um caso de apreensão de 429 quilos de maconha. 2 policiais estavam sozinhos naquele momento. 2 policiais estavam sozinhos, pela informação que nós temos, estavam voltando da VAPA, e acabaram parando um veículo, e esse veículo portava lá 500 e poucos tijolos de maconha. Esse é o primeiro assunto. O segundo deve ter sido de manhã, porque houve um roubo à noite, e ontem os policiais militares de Herculândia, 2 policiais também, chegaram num veículo que tinha batido uma árvore, porque para eles havia informação de que era um veículo que havia batido em uma árvore, motorista com descontrole batendo. Chegou lá descobrindo que era um roubo e uma tentativa de homicídio, que o cara iria perpetrar caso não tivesse batido na árvore, um homicídio. São 2 casos. Primeiro, os 2 policiais estão trabalhando e acabam apreendendo 429 quilos de drogas. Isso de madrugada, aos 50 minutos da madrugada. Quer dizer, o próprio policial, essa obrigatoriedade do treinamento é essencial, porque ele se vê muitas vezes com fatos dessa natureza. Exatamente isso, Toninho. O policial, ele desde sua formação, ele aprende que a comunicação, né, que a gente fala, a rede de rádio que nós utilizamos, é uma ferramenta e é um diferencial, juntamente com o treinamento. Então, essa ocorrência do Sargento Mursilo, né? A equipe dele foi atender uma... Eu me recordo, até só corroborando, que ao perceber que o carro estava lotado de droga, ele imediatamente chamou o reforço. Exatamente. O Sargento Mursilo, uma viatura, nossa, 24 horas aqui, funciona o programa de radiopatrulhamento, que é a viatura que atende o 90. Isso eu tenho em todas as cidades. Isso é uma prestação de serviço ininterrupta da Polícia Militar, aqui na área da 2ª Companhia e no estado de São Paulo. E o Sargento Mursilo, ele é o CGP, né? Vocês muitas vezes falam aqui, né? O CGP2 e tal. Então, o 2 faz referência à 2ª Companhia, né? E o CGP, ele é o sargento, que é o comandante das equipes dessas 11 cidades, e ele representa a própria pessoa aí do Tenente-Coronel Mário Sérgio Nonato, comandante de todo o batalhão. Então é uma responsabilidade muito grande que eles têm, tá? Eles realmente trabalham muito bem na rua, graças a Deus que eu tenho excelentes sargentos aqui que são meu braço direito no comandamento dessa extensa companhia. Nós temos uma companhia aqui diferenciada realmente no estado de São Paulo, né? E esse profissional, eles têm que ter esse treinamento, esse preparo, né? E esse controle realmente em relação ao atendimento de diversos tipos de ocorrência. Porque o policial militar, do mesmo jeito que uma hora ele está sendo chamado, convidado lá para ir numa festa de aniversário, que hoje é bem comum, né? A criança pede lá para que... eu queria uma viatura da PM, eu queria o tema do aniversário da Polícia Militar. No mesmo momento que a gente é acionado para essas características sociais, que é muito prazeroso a gente fazer, tá? No mesmo momento a gente é recebido, muitas vezes, a bala, a tiro. Desculpa o coloquiar comum, mas é isso que a gente, muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente é acionado por uma briga de marido e mulher e a gente chega lá, a característica daquela ocorrência é totalmente diferente, que acaba gerando uma crise. Então esse profissional ele tem que ter esse preparo, tem que ter esse conhecimento técnico. Essa ocorrência específica, o Sargento Mursilo, ele foi apoiar a sua equipe na cidade de Varpa, que foi atender lá se eu não me engano, uma desinteligência entre casal, e o sargento foi no apoio. E olha que bacana isso daí, né? Então a gente fala, mas o policial estava sozinho lá na cidade X. Não, ele sempre vai ter um apoio. E toda aquela comunicação, aquela rede, ela está atenta quando um policial militar está em determinado tipo de ação. E no retorno de Varpa, o Sargento Mursilo, com a sua experiência profissional, a gente fala o tirocínio do policial, né? Ele, de maneira brilhante, né? Aí que eu falo que o profissional nosso aqui ele tem um comprometimento a mais, realmente, com o trabalho. Ele observou uma característica no veículo, né? Que o veículo estava bem pesado, a parte traseira do veículo estava rebaixada, né? E ele, observando isso daí, ele deu sinal de parada e aí, daí para frente, foi
criando fundamentos realmente para realizar aquela abordagem, e realmente o carro estava ali com quase meia tonelada de maconha. De imediato, o policial militar fez a abordagem, local, vamos dizer assim, vulnerável para a equipe, porque eles estavam acho que eles estavam até próximo ali à chácara da rádio de vocês ali, né? Naquela entrada a estrada do Picadão, de um lado é asfalto, do outro lado é terra, e eles vinham vindo do setor da terra, né? Exatamente. Por quê? Esse tipo de tráfico de entorpecente, muitas vezes ele vem de uma região, muitas vezes do Paraguai, né? É sabido aqui, e eles vêm por rotas alternativas, então eles não vêm muitas vezes pelas vicinais e rodovias. E o sargento observou todo esse contexto, fez a abordagem, o local ali era um local de risco realmente. De imediato ele viu que só tinha uma pessoa, tá? Com o devido treinamento, com equipamento diferenciado, porque hoje eu tenho um fuzil em cada viatura dos sargentos, porque a gente tem que ter esse nível de resposta, tá? E eu peço também que a população entenda isso, porque uma vez eu fui parar com uma pessoa e falei, mas o sargento precisa ter uma arma desse tamanho? Eu falei, precisa, infelizmente. Se você é pessoa de bem, vem aqui com a gente bater até uma foto, mas se não for, se preocupe, né? E ele... de imediato ele já acionou a rede de rádio, já avisou, tá? E todas as equipes que estavam ali nas proximidades já ficou atento a essa ocorrência dele, e a equipe dele já retornou aí pro devido apoio, até mesmo com uma preocupação até de um resgate ou alguma coisa do tipo, ou tá até escoltado, né? Porque muitas vezes também esse tipo de crime, esse tipo de tráfico de entorpecente, ele recebe uma escolta. Então é importante esse treinamento, não só para a equipe de Força Tática, é importante esse ajuste, esse entrosamento entre as equipes e esse comprometimento, Toninho, que a gente, sinceramente, a companhia aqui, a nossa região, graças a Deus, ela é privilegiada nesse comprometimento com a segurança pública dos policiais. Nós falamos até agora, não abordamos na realidade que a grande intenção hoje da polícia, a ação do cangaço, do novo cangaço. E nós temos uma rede bancária que talvez não tenha tanta grana em depósito quanto Araçatuba, quanto Bauru, quanto Presidente Prudente, mas temos uma rede, desculpe falar assim, mas uma rede que hoje está bastante dispersa e que dificulta o trabalho da própria Polícia Militar hoje, capitão. Toninho, a Polícia Militar, eu não vou colocar talvez a palavra preocupação, eu prefiro usar o termo preparação. Então eu usei a palavra tensão, né? Tensão, então desculpa. O que é quer dizer, vive-se um momento em que pode acontecer. O que acontece, Tony? Essas ocorrências, elas já têm um certo tempo que está acontecendo no estado de São Paulo, tá? A Polícia Militar, ela trabalha muito com a inteligência, né, que é o serviço de inteligência, que é através da informação, através realmente da tecnologia, e nós aqui da 2ª Companhia, nós estamos preocupados com a resposta que nós vamos dar, tanto em relação à prevenção, para não acontecer, como a resposta que nós possamos dar caso aconteça uma ocorrência. Você bem frisou aí, Tupã, em relação à empresa de transporte de valores, eu não vou falar por Tupã, vou falar pela 2ª Companhia, tá? Nós não temos, nós não temos grandes valores, nós não temos empresa de transporte, a própria dinâmica administrativa das redes bancárias e do próprio caixa eletrônico também, que são pontos sensíveis e de preocupação da instituição, ela não comporta, muitas vezes, vamos dizer assim, não gira grandes valores que nos preocupe em relação a ações de grande porte em relação a atentados. Porém, a Polícia Militar de Tupã, ela tem que estar pronta tanto para prevenção como para repressão. E em relação a isso, nós estamos fazendo um plano de ação, né? É um estudo que nós fazemos para que todas essas forças policiais, elas possam ser empregadas, tá? No caso realmente de acontecer uma ação. Então a gente mapeia vias de acesso de fuga, vias de acesso da própria
aproximação das forças policiais para aquele local onde possa estar sendo um alvo de um atentado, um simples levantamento dos pontos estratégicos onde a viatura realmente deve se deslocar e se preocupar. Por exemplo, a gente já falou aqui, vamos dizer que supostamente tem uma ação, um atentado aqui contra uma agência bancária na cidade de Tupã. A minha viatura de Herculândia, a minha viatura de Bastos, ela tem que saber o que fazer. Então eu tenho que ter essa coordenação, esse planejamento prévio para o caso que aconteça, né? E a gente vai usar isso daí como ponto para reforçar, por exemplo, a viatura minha de lá de Bastos, ela não precisa sair de lá e vir para cá, porque muitas vezes metade da quadrilha está lá na cidade de Bastos. Então a gente tem toda essa preocupação, esse estudo, e nós estamos desenvolvendo esse plano de ação. E para desenvolver esse plano de ação, nós estamos utilizando o trabalho de informação, de inteligência da Polícia Militar, bem como a tecnologia. Por exemplo, o Sargento Tenório, ele é formado, né, em relação a piloto de drone. Então nós utilizamos o drone para mapear possíveis áreas de fuga, possíveis local realmente que o policiamento possa se deslocar para dar uma resposta em relação a essas ações. É uma preocupação institucional, né, e um dos pilares nossos, direitos humanos, essa ocorrência, ela se utiliza de reféns, principalmente durante a fuga. Os marginais, os bandidos, eles se usam de reféns. Então, é uma preocupação da instituição, né? Então, muitas vezes, para as pessoas que não têm muito o contato com a segurança pública, a pessoa fala, não, é só ir lá e meter bala em todo mundo. Não, não é assim. É uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente com a integridade física, tanto da vítima como do meu policial militar, e uma preocupação física e de segurança até mesmo do criminoso. Logo após os nossos comerciais, estaremos de volta com o capitão Vander, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, e nós vamos falar de trânsito no próximo bloco. Trânsito, os grandes problemas do trânsito na cidade de Tupã e como melhorar. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Diário Jornal Superior, desde 1976, contando a história de Tupã. O Diário é hoje o jornal mais completo da região, com notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. E ainda com amplo noticiário de TV, notícias de comportamento, turismo e caderno social. Faça sua assinatura ainda hoje. Receba em casa o jornal mais completo de Tupã e região. Assinaturas pelo fone 3496-3919. Diário, um jornal de verdade. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Venha conhecer o Taos, que chegou para oferecer melhor tecnologia, praticidade e conforto. O SUV da sua e da nossa família Delore Volkswagen. Delore Tupã, Xerentes 325, fone 3404-2222. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Quero crescer e aprender pra um mundo novo. Quero crescer e aprender pra fazer certo. Quero poder olhar pra trás daqui uns anos e ver que aqui no CAP sempre foi meu rumo certo. Hoje eu sei que o hoje faz o amanhã. Colégio Alta Paulista, o futuro chegou. Colégio Alta Paulista. Faça parte do CAP, matrículas abertas, 14-3491-2898 ou 99798-8807. Agenda do Dia, o mais completo programa sobre datas, prazos, vencimentos, tributos, investimentos. Saiba quantos tributos você paga, qual o melhor investimento. Acompanhe aqui em Rotativa no Ar, Agenda do Dia. A orientação precisa e exata. Patrocínio exclusivo Escritório Paulista de Contabilidade, em Tupã, agora em novo endereço, Xerente 797, próximo à Prefeitura, da Câmara, Correios, do Primeiro Cartório e Banco do Brasil. Escritório Paulista de Contabilidade, sua empresa na melhor assessoria. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Nós estamos entrevistando hoje no programa Rotativa no Ar o capitão Vander, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar. Trânsito, capitão. Trânsito é uma preocupação da Polícia Militar, e eu vejo essa preocupação, por exemplo, no momento em que transito pela Rua Brasil e me deparo, e muitas vezes já aconteceu, com policiais
preferencialmente de motocicleta, que ali estão e abordam veículos inclusive de passeio, abordam muitas vezes motocicletas. Mas não é somente a respeito dessa preocupação com segurança, mas também da segurança do próprio pedestre, a diminuição de número de acidentes. É sobre isso que eu gostaria agora de falar. Tenho amizade e liberdade com você, Toninho. Gostaria de pedir para a gente mudar de assunto, porque o trânsito me arrepia os cabelos, meu amigo. Tá? Brincadeiras à parte, nós não vamos fugir não desse importante assunto e que infelizmente muitos tentam fugir dessa temática, né, Toninho? Infelizmente. Então a gente acabamos de falar no bloco anterior aí em relação a resposta aí da Força Tática em relação a uma preocupação, como você frisou aí pra gente, uma atenção, né, em relação às ações criminosas, mas a gente precisa se conscientizar que, infelizmente, eu vou falar em específico do município de Tupã, tá? Infelizmente, nós temos um número altíssimo de vítimas fatais em nossa cidade. Então, é uma preocupação muito grande em relação à parte de segurança, tá? De segurança pública, e acho que isso se estende para todos os outros órgãos, e isso eu digo porque quando a gente atende uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, vai muitas vezes a viatura da Polícia Militar, a viatura lá do trânsito apoia a gente para fazer a sinalização, a ambulância, a viatura do Corpo de Bombeiro para fazer o socorro, essa pessoa ela é levada para um hospital. Então você vê quantas instituições elas são envolvidas aqui nesse processo. Um simples exemplo aqui de um acidente com vítima. E o mais triste é as estatísticas, os números que a gente vê aqui na nossa cidade. Infelizmente, nós já tivemos... eu vim trabalhar aqui em 2009 como tenente e já melhorou, alguns pontos melhorou, tá? E principalmente a quantidade de vítimas no ano. Mas a gente já teve indicadores aqui da gente ter uma morte por mês no trânsito, né? Então é um fator muito preocupante e que está tirando a vida das pessoas mais até do que a possibilidade de uma situação do novo cangaço aqui na nossa região. E eu gostaria até de frisar aqui, Toninho, assim, você tem a dádiva, o dom da palavra, né? Então você não deixa o seu ouvinte com dúvida, né? Nós não estamos vivendo uma tensão de vamos explodir o banco, não é isso, tá? Então, encerrando lá outro ponto, é mais realmente um trabalho de prevenção para que realmente não aconteça aqui na nossa cidade. E mesmo que se acontecesse, e Deus nos proteja para que não, eu tenho certeza que a estatística no trânsito em relação à morte, ela é muito maior. Então, acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, sim, em relação ao trânsito. Algo que a gente não percebe, né? Que se morre muito de virtude de trem, e muitas vezes não se morre, mas há ferimentos que ficam para a vida toda, né? A morte, lesões irreversíveis, principalmente nós temos uma frota de motocicletas na cidade de Tupã muito alta. Eu lembro que o pessoal da imprensa de Bauru, uma emissora lá de Bauru, eles vinham fazer, principalmente na Semana Nacional de Trânsito, inclusive foi semana passada, eles vinham fazer matéria aqui, porque eles falavam que o levantamento estatístico deles, Tupã tinha mais motocicleta por habitante do que a cidade de Bauru. Então, você se recorda disso, eles vinham para cá para fazer o programa de TV e eles sempre frisavam isso. E isso é uma realidade. Hoje a gente tem diversas ferramentas para a gente estar fazendo essas análises estatísticas em relação à frota veicular. Ela é muito grande no município de Tupã. Nós temos muitas motocicletas aqui, tá? Infelizmente, a própria mobilidade urbana, ela não acompanhou a evolução dos próprios veículos. Nós temos hoje uma agropecuária, o agronegócio nosso na região, ele é muito grande, então aumentou muito a quantidade de caminhões, os próprios veículos agrícolas, né, circulando na área urbana também na cidade. E aí vai juntando todos esses fatores e o mais preocupante ainda em relação à instituição, a falta e a falta de respeito realmente às regras de trânsito, à legislação de trânsito. A Polícia Militar,
através das ROCANs, são as motocicletas que você comentou, que sempre você vê fazendo um ponto de visibilidade, um ponto de bloqueio, tá? A gente acaba utilizando a motocicleta, por quê? Porque ela tem maior mobilidade. E já foi um privilégio de outras cidades a gente falar, não, mas no Tupã não tem problema de congestionamento, não tem problema de mobilidade. Temos sim, tá? A nossa própria malha viária, como a gente já falou aqui, né, ela não acompanhou muitas vezes a evolução e a própria quantidade de veículos. E combinado muitas vezes com o desrespeito às regras de trânsito, infelizmente a gente tem indicadores muito preocupantes na área de segurança pública, com vítimas fatais, com lesão. Então a Polícia Militar, dentro da área de trânsito, ela tem o seu maior objetivo, é a integridade física das pessoas, tá? As pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas a maior preocupação na área de trânsito é em relação à integridade física das pessoas. Fora que toda vez que tem um acidente de trânsito, a minha viatura, ela fica empenhada em média de 3 a 4 horas no atendimento. Então, esse policial, ele deixa de fazer aquele trabalho preventivo, muitas vezes num bairro, numa área residencial, tá? E combater a própria criminalidade, porque ele está lá atendendo ocorrência. E nós temos aí, por exemplo, a Rua Brasil, o senhor citou há poucos instantes, eu citei também, no caso do comando, que com o retorno das aulas nós temos uma escola ali, além de escolas em outros locais da cidade, retorno das aulas naquela escola acontece amanhã, dia 1º, né? Obrigado, Toninho. Você está me cobrando bastante hoje, hein, meu amigo? Mas é isso mesmo, é uma outra preocupação que a instituição tem. Nós diminuímos, tá, muito o número da ronda escolar. Por quê? Porque as escolas realmente estavam mais com aquela preocupação de manter o seu patrimônio. E para isso entra a tecnologia. E hoje nós temos uma central de monitoramento na prefeitura que desonerou aquele policial fazer aquela ronda para o bem físico ali, o patrimônio daquela escola, tá? Então nós estaremos retornando com a ronda escolar de maneira a estar fazendo um policiamento ostensivo, pontos de estacionamento, né? A gente estaciona lá a viatura, principalmente nos horários de entrada, no horário de saída das escolas. Claro que a gente não consegue atender 100% das escolas, então a gente faz um calendário, né, que na verdade não é um calendário, é um cartão de prioridade de patrulhamento, né, que é o nosso CPP. A gente tem esse cartão de prioridade de patrulhamento da viatura de ronda escolar, que o policial ele sabe, segunda-feira, tal hora eu tenho que parar em tal escola. Terça-feira, tal hora, então isso facilita também a administração para a gente melhor empregar vamos dizer, essa mão de obra que realmente é um pouco reduzida em relação a esse programa, que é muito importante em relação ao escolar. E você vê que tudo está ligado, né, Toninho? Nós estamos falando de 3 assuntos aqui hoje, né? Falamos de força tática, estamos falando de trânsito e ronda escolar. Mas você vê que um assunto ele é ligado ao outro. É muito dinâmico a gente organizar realmente o policiamento nesse sentido. E você frisou aí, a Rua Brasil. É um local que a gente vê diversos veículos agrícolas transitando, muito caminhão, tá? Combinado com isso, a gente tem bicicleta, a gente tem o pedestre, né? A gente tem uma escola que tem um movimento muito grande, um comércio. A Polícia Militar, ela fez uma solicitação ao Valentim especial, né, do planejamento, em relação a gente fazer um estudo, tá? E, se possível, o mais rápido possível, para que a gente faça a proibição, talvez, é uma das propostas, né? A proibição de um dos lados da Rua Brasil, né? Igual a gente tem na Marília, a gente faria a proibição de estacionar um dos lados para tentar ver se enlarguece um pouco, principalmente com essa preocupação desses veículos agrícolas e caminhões ali que circulam. Porque, querendo ou não, a Rua Brasil e a Timborés, lá na frente, né? Ela acaba sendo naturalmente um anel viário aqui da nossa cidade. Então, todos acho que já escutaram do Rodoanel, que é um sistema viário que passa nas imediações da cidade de São Paulo. O nosso anel viário aqui, naturalmente, a gente vê isso em relação à circulação desses veículos, é ali a Rua Brasil, Timborés, depois eles voltam ali para a Avenida Tamoios muitas vezes. Então, é uma preocupação que a gente tem. Não vou ficar falando números aqui, dados, estatísticas, acho que fica bem cansativo para quem está ouvindo em casa, mas você sabe disso. A Rua Brasil ela é responsável por 50% dos acidentes fatais que nós temos aqui na cidade de Tupã. Então, se a gente tentar agir onde está ocorrendo 50%, quem sabe ano que vem a gente vem dar uma entrevista aqui que a gente diminuiu muito os números de acidentes com vítimas fatais
em nossa cidade. E lembrando, Toninho, que cada um tem que... A segurança pública, né? A gente fala pública, muitas vezes a gente, infelizmente, né, temos essa cultura, né, desde lá da nossa literatura passada, muito antiga, que falou que serviço público é mal feito. E não é a verdade. A gente tem um comprometimento em relação à segurança, os policiais têm esse compromisso e ela não é feita sozinha. Não adianta eu querer reforçar o policiamento numa área residencial se você não toma conta ali da sua casa, se você não fecha seu portão, se você não muitas vezes investe numa câmera de monitoramento, porque hoje é a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela faz muita diferença em relação à segurança, né? Não adianta eu estar preocupado com furto de veículo, sendo que a gente tem ainda alguns condutores de motocicleta que deixa lá a chave na moto, põe o capacete, põe a chave, e depois vem lá, mas furtaram, mas não sei o quê. Fui na casa da namorada e tarde da noite, o último furto de motocicleta que a gente teve foi essa situação, né? O coleguinha lá foi lá, deixou a chave no contato e foi lá fazer uma visita para namorada, com os pais dela e tal, jantou, a hora que voltou, cadê a moto? Mas cadê? A chave não estava no contato. Então a segurança, ela tem que ser feita por todos. E o trânsito não é diferente. A gente pede aí esse comprometimento. Nós, no mês de agosto, nós intensificamos na avenida, você até noticiou aqui para mim, nós intensificamos na avenida Tamoios a conversão esquerda. A conversão esquerda na avenida Tamoios, em sua quase totalidade, ela é proibida. E é uma infração de trânsito que muitas vezes o motorista ele intercepta o que está vindo ao encontro dele. E aí bate na motocicleta e derruba. Geralmente ele tem que fazer essa conversão sorrateiramente, né? Porque ele não quer ser pego. Então ele acelera mais, ele não vai dar seta. Um problema que a gente tem aqui, infelizmente, a falta de seta. Eu não sei o que acontece. Esses dias eu até brinquei lá com o pessoal das autoescolas, que eu fui fazer uma visita lá, que o pessoal estava fazendo, tirando a habilitação. A Georgia, ela me fez contato, ela me pediu, capitão, o senhor pode reforçar o policiamento aqui? Porque tem os candidatos a serem habilitados, já vêm dirigindo, já começa errado o negócio, né? Então eles estavam indo para a prova lá, tirar a carteira de habilitação, já ia dirigindo, sem ainda ter nem passado pela prova. E ela pediu esse apoio da Polícia Militar para estar fazendo essa fiscalização. E lá no dia eu até brinquei com alguns lá, instrutores, falei, gente, vocês estão ensinando o pessoal aqui do Tupã da seta? Porque é uma coisa impressionante. E, infelizmente, o tupanense parece que não sabe da seta, não tem como costume. E a ausência de seta, ela gera muitos acidentes, tá? O nosso campeão de acidente aqui, Toninho, é o uso do celular, né? Tanto é que a gente está na entrevista aqui, nós dois estamos com o celular do lado, mas a gente sente se distrair com ele, a gente fala informação errada, a gente se perde aqui na linha. E o maior causador de acidente na cidade de Tupã se chama celular combinado com direção. Infelizmente, o segundo ainda, que é muito preocupante, é a combinação bebida alcoólica e condução de veículo. Nós também estamos fazendo algumas operações, tá? Hoje, a legislação nos traz a facilidade em relação à recusa. Então, se eu ofereço a pessoa se recusar, eu também vou fazer a autuação nessa pessoa, né? Então, é a polícia tentando realmente trabalhar nessa área de trânsito para preservar a integridade física das pessoas, mas eu solicito que as pessoas entendam que não é um trabalho que não adianta eu fazer sozinho. Não adianta a gente pôr muitas vezes culpa lá no pessoal do trânsito municipal, na própria Polícia Militar. E nós temos a parte criminal também para fazer. Nós temos novas demandas, são os desafios novos. Por semana, a Polícia Militar aqui da 2ª Companhia está fazendo 3 vezes escolta de vacina. Nós estamos reforçando o policiamento ainda nos locais de vacinação. Então, surgiram novas demandas. Tudo é muito dinâmico em relação à segurança. E as pessoas precisam entender que a segurança ela não é feita sozinha. Então, a gente falou aqui sobre força tática, falamos sobre trânsito, falamos sobre ronda escolar e o principal, que é o programa de policiamento, que se chama o policiamento comunitário. Porque ele traz esse seu princípio, o quê? Esse envolvimento realmente da sociedade, das pessoas, em relação à segurança pública. Para
Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Venha conhecer o Taos, que chegou para oferecer melhor tecnologia, praticidade e conforto. O SUV da sua e da nossa família Delore Volkswagen. Delore Tupã, Gerentes 325, fone 3404-2222. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Quero crescer e aprender pra um mundo novo. Quero crescer e aprender pra fazer certo. Quero poder olhar pra trás daqui uns anos e ver que aqui no CAP sempre foi meu rumo certo. Hoje eu sei que o hoje faz o amanhã. Colégio Alta Paulista, o futuro chegou. Colégio Alta Paulista. Faça parte do CAP. Matrículas abertas. 14-3491-2898 ou 99798-8807. Caçu, Cooperativa Agropecuária informa. Destaques econômicos. Com o consumo interno de carne suína enfraquecido e a consequente menor demanda na indústria por carcaças, os preços da proteína vêm recuando neste mês em todas as praças, acompanhados pelo CPEA. Por outro lado, para as principais concorrentes, as carnes bovina e de frango, o movimento das cotações é de alta. Esse contexto aproximou os valores da proteína suína das de frango, a mais barata dentre as três, mas os distanciou das cotações da bovina, elevando a competitividade da primeira frente às concorrentes. Agora você confere os destaques do agronegócio. Por aqui, arroba do boi gorda, negociada a R$290. Arroba da novilha, R$280. Arroba da vaca, R$270. Bezerro, R$3.000 a unidade. Bezerro, R$2.200 a unidade. Carcaça do suíno para exportação, negociada a R$10,80 o quilo. A mandioca granel com renda 20 continua sendo comercializada a R$410 a tonelada e o salário rural R$1.308. Caçu, Cooperativa Agropecuária. Assistência total aos produtores de amendoim, café, seringueira e bovinos. Para cada setor agrícola, um departamento específico. Caçu, filial em Tupã, no Trevo Secundário. Estamos apresentando Rotativa no Ar. E agora, o cronograma da vacinação contra a Covid-19, com Joselaine Pio Rocha, da Secretaria Municipal de Saúde de Tupã. Hoje na FEPASA estamos vacinando todas as pessoas da faixa etária de 77, 78, 79 anos com a terceira dose de vacina. Basta comparecer na FEPASA com a carteira de vacina, com a primeira e segunda dose, também o CPF. Lembrando que para receber a terceira dose de vacina, é necessário que tenha 180 dias da segunda dose, independente de ter recebido Coronavac, Oxford ou Pfizer. Todas as pessoas acima de 60 anos estão indicadas para receber a terceira dose. Nós recebemos a vacina Coronavac para os maiores de 80 anos. Já o reforço de 70 a 79, nós recebemos a Pfizer. Então, no dia de hoje, a terceira dose está sendo a Pfizer. Nós tivemos um show de comparecimento dessas pessoas acima de 60 anos no nosso ponto de vacinação, que na época era só a FEPASA, né, tanto para a primeira como para a segunda dose de vacina, e a gente tem a certeza absoluta que não será diferente para que realmente essas pessoas possam receber a terceira dose. E é o que a gente costuma falar, né? Agradecer sempre por estar bem, por estar vivo e por ter a oportunidade de comparecer novamente na FEPASA, no ponto de vacinação do nosso município, e completar o esquema vacinal com a sua dose de reforço. Portanto, hoje, das 8 às 4 horas da tarde, terceira dose para as pessoas de 77, 78 e 79 anos. Estamos apresentando Rotativa no Ar. Agora, na Nova Tupã 100,3, os resultados das loterias. Oferecimento: Clinvet, Valese Ferragens, Clínica Volte a Sorrir, Madeireira La Begaline, Marmoraria, IES Internet e Irisson.
Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro, dia de conferir resultados da Quina e da Loto Fácil. A Quina, o concurso 5.670. As dezenas sorteadas na noite de ontem no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. 10, 36, 39, 43 e os 52. 10, 36, 39, 43 e os 52. Mais uma vez não houve ganhadores da Quina. O prêmio está acumulado em 7.900.000 reais para o sorteio de hoje à noite. A quadra vai pagar 7.403 reais para 88 apostas ganhadoras. O terno teve 6.598 apostas ganhadoras. Cada apostador recebe R$148,49. Loto Fácil, o concurso 2.335. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24 e o 25. Na faixa de 15 acertos não houve ganhadores e o prêmio da Loto Fácil está acumulado em 3.600.000 reais para o sorteio de hoje à noite. Com 14 acertos, 236 apostas ganhadoras. Cada apostador recebe R$1.703,37. Resultados da Loto Fácil e também da Quina. Hoje à noite acontece mais um sorteio da Mega Sena. É o concurso 2.414. O prêmio está acumulado em 12.800.000 reais. O sorteio acontece a partir das 8 da noite no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Quinta-feira, dia 30 de setembro, as informações das loterias aqui na Nova Tupã. Você conferiu na Nova Tupã 100,3 os resultados das loterias. A Clinvet é uma clínica veterinária diferenciada, oferecendo o melhor cuidado para o seu animalzinho. Possui 3 médicos veterinários e parcerias com laboratório especializado. Clinvet, estrutura moderna, transporte apropriado, consultas, vacinas, vitaminas, ações e medicamentos. Rua Goitacazes, 1114, fones 997841620 e 34967160. A Eletrônica Irisson atende seus clientes com vendas de controles remotos, receptores digitais, parabólicas, equipamentos PX, smartbox, cabos em geral, baterias, pilhas, som automotivo, falantes, suportes de TV, antenas digitais, fontes, componentes eletrônicos e conectores em geral. Conceito de TVs e rádios. Eletrônica Irisson, em Tupã, na Imorés 1218, fone 3441-6032 ou 99640-8550. Você sabia que na Volte a Sorrir você pode trocar todos os seus dentes inferiores e superiores em apenas 48 horas? Trata-se da prótese sobre implantes, fixa ou protocolo. Adeus medo de cair a prótese. Agende já sua avaliação e tire todas as suas dúvidas com os nossos profissionais. WhatsApp 997551100. Caetés 866. Volte a Sorrir, a clínica odontológica mais completa de Tupã e região. Responsável técnico doutora Juliana Mussolini. CROSP 95.468. MM Marmoraria, mármores e granitos que irão deixar sua casa ou comércio ainda mais bonita. Lavatório, pia, box, pisos, soleiras e também revestimentos de túmulos. Agende uma visita com nossos vendedores. Ligue 996197664. MM Marmoraria, Rua México 1490, Parque das Nações. Atenção, está de volta em Tupã, Greta Revestimento. Você já passou em frente daquela casa ou loja com aqueles revestimentos 3D cimentícios que é de dar brilho nos olhos? Não sabe onde encontrar? Então vá para a Greta Revestimento e confira os modelos cimentícios que irão valorizar o seu ambiente. Greta Revestimento, Rua México 1490. Telefone 996197664. Mais uma empresa do Grupo MM.
Construindo ou reformando, consulte a Valese Ferragens. Tudo sob medida para sua obra. Estribos, colunas, baldrames, sapatas e malhas. 0% de perda e economia na mão de obra. Agilidade na construção e entrega imediata. Compare e comprove. Valese Ferragens, Rua Francisco Lagosteira, 1450, Parque Industrial, em frente a Exapit. Fones 34417962 e 18 997936275. Em Tupã, IES, internet fibra ótica, com planos a partir de R$ 79,90. E neste mês, plano promocional, 330 mega, mais Wi-Fi Turbo incomodato, mais acesso a aplicativos de filmes e séries por apenas R$ 109,90 mensal. Corre e aproveite. Ligue 3441-4443 ou 99791-4443. IES, internet fibra ótica, Avenida Tamoios, esquina com Tupis. Você está construindo ou reformando? Precisando de madeiras em geral? Vá para a Madeireira La Begalini. Vigas, tábuas, caibros, sarrafos, batentes, forros e muito mais. Com entrega para toda a região. Madeireira La Begalini, em Parapuã, na Avenida São Paulo, 1409. Fone 18 996150200. Um ruído de sirene vem soprando no ar. Mais um caso de polícia pra cidade contar. As broncas e fuxicos do dia. Herculândia é um caso de roubo consumado flagrante. Foi um cara de 29 anos de idade. CHSS. Na realidade, o cabo Igor e o soldado Marques, lá da cidade de Herculândia, ficaram sabendo de um caso em que havia um acidente. Mas antes, a patrulha foi contatada pessoalmente por JFSS, afirmando que o irmão dele, CHSS, havia colidido um veículo em um mourão de cerca na estrada municipal Baixa Fria. E ele estava a caminho da Fazenda Estrela, onde reside o cara que procurou a polícia, o JFSS, e que estava indo até a casa dele para o matar. Os policiais seguiram pela estrada rural e localizaram o CHSS, autor das ameaças, desembarcado do veículo e bastante transtornado. Foi abordado e realizada a busca pessoal. Nada de ilícito foi localizado em sua posse, mas lá no interior do veículo, no assoalho do passageiro, ao lado dele, foi encontrada uma faca tipo de açougue com cabo branco, que foi reconhecida como JFSS como sendo objeto das ameaças. Foi feita uma breve entrevista com o cara. Este informou que havia roubado o carro em Pompeia. Aí os policiais fizeram levantamento e foi possível localizar a residência do proprietário do veículo, um K, e com auxílio da filha do LC e o genro deles, eles foram até Pompeia e conseguiram entrar na residência com uma chave reserva e encontraram LSC. Quer dizer, o cara havia sido com auxílio da filha e do genro. Aí os policiais contataram os dois e lá conseguiram encontrar LC no interior da casa. E este afirmou que estava dormindo em sua casa, pois trabalha à noite, e foi surpreendido pelo CHSS, o cara que bateu na árvore, dentro da casa. O cara havia entrado na residência pelo telhado e depois de uma faca tipo de açougue, mediante grave ameaça ao morador, levou o carro, viu? Um Ford Ka, um aparelho celular, uma faca que foi usada nas ameaças, uma carteira contendo diversos cartões bancários e um talão de cheques, além do telefone residencial para que a vítima não pudesse solicitar por socorro. O cara saiu do local afirmando que iria para Herculândia matar o irmão e a ex-esposa. Mataram os dois, hein? Foi dada a voz de prisão, o cara foi trazido à CPJ, a Central de Polícia, aliás, foi levado até a delegacia de Herculândia, onde o doutor Eduardo Saran pegou e fritou o cara. Uma captura de procurado foi na rua Quirino Ruggieri Travassos. Foi às 11h57 de ontem. RASM, 22 anos de idade. Caso foi atendido pelo segundo sargento Valentim Cabo Conelian. O cara estava
Com mandado de prisão, policiais o encontraram no quintal da casa e ele acabou sendo preso em virtude de um mandado de prisão de 5 anos a cumprir em regime semiaberto por tráfico. Outro caso foi um incêndio em residência. Incêndio em residência foi lá na rua Alagoas, lá em Iacri. 2 vítimas, 2 mulheres. A ocorrência foi atendida pelo cabo Ruiz e soldado Reinoff. Os policiais de Iacri estavam em patrulhamento lá no centro da cidade quando observaram uma cortina de fumaça saindo de uma residência na área central. Os policiais se deslocaram para as proximidades de onde a fumaça estava saindo e estava mais intensa e localizaram a casa. Rapidamente a equipe adentrou a casa e constatou que a origem do incêndio era em um dos quartos e que na casa haviam 2 mulheres que de imediato foram retiradas devido à fumaça tóxica e densa. O fogo, originalmente iniciado numa cama de casal, foi controlado e as 2 foram levadas ao pronto atendimento municipal para desintoxicação devido à inalação de fumaça. Foram atendidas pelo médico plantonista. Felizmente, houve essa rápida intervenção policial e as 2 foram salvas, pois a fumaça já havia tomado toda a residência e as vítimas ainda estavam em seu interior. Foram retiradas de imediato, evitando as mortes por asfixia. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Venha conhecer o Taos, que chegou para oferecer melhor tecnologia, praticidade e conforto. O SUV da sua e da nossa família Delore Volkswagen. Delore Tupã, Xerentes 325, fone 3404-2222. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Quero crescer e aprender pra um mundo novo. Quero crescer e aprender pra fazer certo. Quero poder olhar pra trás daqui uns anos e ver que aqui no CAP sempre foi meu rumo certo. Hoje eu sei que o hoje faz o amanhã. Colégio Alta Paulista, o futuro chegou. Colégio Alta Paulista. Faça parte do CAP. Matrículas abertas. 14-3491-2898 ou 99798-8807. O Seguro Funerário Tamoios informa. Necrologia. Estão sendo velados no velório Tamoios Lelis Ferreira da Silva, 64 anos. O sepultamento está marcado para hoje, às 4h da tarde, no Cemitério da Saudade. Manuel Pereira de Brito, mais conhecido como Messias, 79 anos. O sepultamento está marcado para amanhã, sexta-feira, às 10h da manhã, no Cemitério da Saudade. Faça agora mesmo seu plano funeral Tamoios, o mais completo de toda a região. Consultas a R$120, descontos em exames laboratoriais e de diagnósticos, farmácia com medicamentos a preço de fábrica mais imposto, clínica médica e consultório odontológico com descontos para toda a sua família. Não perca tempo, faça parte do plano Tamoios, Funerária Tamoios, Velório Tamoios, farmácia e clínica médica e odontológica. Fones 3496-1108 e 3496-5662. Rádio Serviço, Rádio Serviço. Foi perdido 2 molhos de chaves nas proximidades da Avenida Lélio Pisa. Quem encontrou, ligar no 99848-0167. Vende-se berço que vira minicama marca Somari, branco com rodinhas. Acompanhe o colchão, excelente estado, por R$450. Informações pelo 996646233. Vende-se banheiro infantil marca Splash branca em ótimo estado, apenas R$250. Informações pelo 996646233. Vende-se carrinho de bebê Graco preto importado, acompanha o bebê conforto e a base para usar no carro. Está em perfeito estado. 996646233. Vende-se um berço bege burigoto desmontável com trocador pouquíssimo uso, R$250. Informações pelo 996646233.
Final de mais uma edição do programa Rotativa no Ar desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação ou ainda nas edições do Nova Tupan Notícias, às 3 e às 4 da tarde, com Toninho de Favre. Às 18 horas, no Rádio Notícia, com a apresentação de J. Barbosa. Vem aí na sequência, Jerry Adriano e o melhor do sertanejo. Tenham todos uma ótima tarde. Você acabou de ouvir Rotativa no Ar. Oferecimento Unimed, Laboratório Unimed, qualidade e precisão para a sua família. Delore, ECAP, Colégio da Alta Paulista.